Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, bom dia. No mês de dezembro, temos uma avalanche de gastos. São os presentes da família para comprar, a conta do supermercado fica mais pesada com o peru e o espumante da ceia e ainda é necessário reservar uma verbinha para poder fazer alguma coisa especial no Réveillon. Aos poucos, o acúmulo de dívidas acaba sendo empurrado para janeiro, quando outras contas vão surgir, como impostos e o material escolar. Hoje o programa Mais Cidadão traz uma entrevista com o economista Sebastião Almeida Júnior, que vai ensinar para a gente como nos preparar nessa época para não entrar no vermelho. Você vai conhecer também o projeto Sabadania, que é promovido pelo Centro de Integração da Cidadania de Campinas. É um programa da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo que tem como objetivo oferecer à população o acesso gratuito a serviços públicos e participação ativa para o desenvolvimento local, como palestras e oficinas culturais. Confira agora a entrevista sobre como não ficar endividado neste final de ano. Tô louco pra saber. No bloco Tô Louco pra Saber de hoje, nós vamos falar de economia. Mas não é economia mundial, economia global, economia do país, é economia do seu bolso. Você está recebendo o fundo de garantia, você está recebendo seu 13º salário, tem muita coisa para comprar no Natal, tem impostos para pagar. O que você deve fazer? Para isso, nós convidamos o professor Sebastião Almeida Júnior. Eu queria saber o seguinte, qual é a fórmula para esticar o dinheiro, fazer o dinheiro render um pouco mais nesse final de ano? Uma coisa que a gente tem falado para todos os empresários e colaboradores das empresas é que só existe um jeito, que se chama planejamento. Ou seja, eu preciso ter uma ideia clara de onde eu pretendo chegar com base na história que eu vivi. Então, se eu vivo um estilo de vida, eu sei que há despesas que eu vou ter normalmente. Então, eu preciso fazer o quê? Combinar aquele estilo de vida com o que eu ganho. E, em função desta minha receita, poder planejar as atividades extras que algum dia eu vou ter. Algumas atividades são previsíveis. Nós estamos falando de final de ano e todo mundo sabe que final de ano a gente, tem os presentes para dar, Depois nós vamos ter o quê? Às vezes uma viagem, só que começa o ano já sabendo que tem IPVA, IPTU, escola das crianças e tudo mais. Então o único meio que nós temos é lembrar desse histórico e considerar em termos de planejamento. Falar em planejamento, Seba, às vezes a gente vê a pessoa entrando em dívidas. Como é que faz para satisfazer as vontades sem entrar numa dívida perigosa para 2011? Quem vai fazer um planejamento precisa lembrar o seguinte: eu não posso comprometer mais do que 60%, 70% da minha renda líquida. Então quer dizer que se a pessoa gastar mais do que 60% ou 70% daquilo que ela ganha, começa a ficar perigoso em termos de dívida e tudo mais, é isso? Isso. Em condições normais. É claro que nós podemos ter uma situação excepcional, ou seja, eu tenho uma situação de doença, eu tenho um acidente, uma gravidez que ninguém estava esperando e surgiu. Então, nestes casos, é comum o comprometimento ser maior. Um pouco maior. Por isso que a gente costuma passar a ideia de que é preciso ter na nossa vida uma espécie de uma caixa d'água. Assim como na casa da gente, para a gente tomar o banho por inteiro, certo, a gente tem uma caixa d'água para não sair ensaboado do banheiro porque acabou a água. É preciso também ter uma espécie de uma caixa d'água em termos de reserva financeira.
E essas pessoas que só sonham, eu preciso fazer isso, eu quero fazer uma viagem, eu quero dar um dinheiro para o meu filho, para o meu netinho e tal, e depois se arrepende, como é que faz? Ela entra no cheque especial, ela entra em financiamento, em esses financiamentos compulsórios aí, etc., por consignação. O que ela deve fazer quando ela entra numa fria? Bom, em primeiro lugar, ela precisa confirmar para ela própria que ela entrou numa fria. E não querer passar para todos os outros que ela é mais esperta. Porque uma das coisas mais complicadas é quando a pessoa quer manter a aparência de que está tudo bem, quando na verdade ela está endividada. E para manter a aparência, ela vai fazendo empréstimo para pagar a dívida. E os juros são altos, né? Então uma coisa que nós precisamos ver hoje é o seguinte: os juros são altos e vão continuar altos. Na sua opinião, se uma pessoa recebe o 13º salário, ou ela muda de emprego, recebe o fundo de garantia, é melhor quitar a dívida do que ficar empurrando essa dívida para frente? Eu tenho uma dívida com um cartão de crédito e recebi algum dinheiro e alguém diz, não, aplique isto que depois você ganha mais, é ilusão. Certo. Quite a dívida que você tem com o cartão de crédito, quite a dívida com o cheque especial. Depois você vai pensar em constituir o nível da sua caixa d'água. Senão, ela esgota por inteiro. Digamos, por exemplo, uma pessoa que tem uma certa poupança, está recebendo um fundo de garantia ou algum recurso e tal, e ela quer abrir uma pequena empresa, e digamos ela tem 20 mil, e a empresa para abrir precisa de 40 mil reais. O que ela faz? Ela fica mais 20 meses poupando R$1.000 para somar e só aí ela abre a empresa, ou ela pode entrar num banco e pegar 20 mil reais e abre a empresa e começa o seu negócio. Qual é a melhor dica? Nós aqui temos recebido muitas visitas de pessoas nessa situação. Então o que nós costumamos dizer é o seguinte: não basta você ter o dinheiro para abrir a empresa, você vai precisar ter o dinheiro para também se sustentar e sustentar a empresa durante um período, certo, até o período em que ela vai se consolidar e gerar receita. Então, se eu tenho 20 mil e eu preciso de 40 mil para abrir a empresa, eu devo constituir os 40 mil ao invés de querer fazer o empréstimo para abrir a empresa e depois pagar o empréstimo e me sustentar. Tá certo. Caso contrário, a dificuldade pode ser muito grande. E se a pessoa se desesperar neste momento, ela vai cada vez tornar a empresa dela mais frágil. E como é que faz uma pessoa, por exemplo, que quer comprar uma casa, vai fazer um financiamento, mas enquanto a casa fica pronta e ela vai começando a pagar isso, tem também o aluguel que ela vem pagando, e aí remonta essas duas coisas. Como sair desse círculo vicioso? Aí nós temos uma dificuldade muito grande, porque no Brasil nós temos um ditado que diz: quem casa quer casa. Só que o que acontece? Normalmente as pessoas procuram se casar e depois planejar alguns passos. Querer pagar aluguel e o financiamento só se realmente houver uma união da família ou no mínimo do casal.